Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma live formativa da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. Bem-vindos e bem-vindas, não é? E hoje nós temos uma convidada super especial para falar sobre um tema muito especial também, que é a arte, transdisciplinaridade na pandemia. Um assunto importantíssimo, atualíssimo e necessário para nós discutirmos. E a nossa convidada de hoje é a professora Bea Meira, que ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, USP, foi professora assistente da PUC Santos e do curso de Multimeios da PUC São Paulo, trabalhou como ilustradora, artista gráfica e cenógrafa em projetos na área de educação e teatro, foi entre 2010 e 2015 coordenadora pedagógica na Universidade das Quebradas, no curso de extensão da UFRJ, é autora de livros didáticos e paradidáticos na área de arte, atua na formação de professores através de palestras e oficinas autorais e com o coletivo Las Compositivistas, é consultora em projetos de arte e educação para o Itaú Cultural. Então, seja muito bem-vinda, Bea, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E quero dizer a todos que nós estamos sem máscara, cumprindo a todos os protocolos, o álcool gel, né? Tudo certinho, por isso e a distância necessária e obrigatória. Então, não se preocupem, que está tudo correto. Também quero agradecer à Diretoria de Ensino de Catanduva, que está conosco, nossa parceira de sempre, na pessoa da nossa querida dirigente, a Luciana, e também do PCNP de Arte, que é fantástico, nosso parceiro de sempre também. Então, muito obrigada a eles, muito obrigada, Bea, seja muito bem-vinda à nossa diretoria, e se Deus quiser, quando nós tivermos e pudermos nos encontrar presencialmente, gostaríamos muito de recebê-la, que você estivesse aqui conosco. Agora, vamos para o assunto realmente, né? Um assunto tão importante, e vamos passar para Fátima, nossa PCNP de Arte. Mas antes disso eu quero agradecer a minha equipe, né? Vocês viram que a gente tem aqui até um cenário bonito agora para as nossas lives, então a gente agradece o MEG e os meninos, o Claudinho, o Fernando, nossos parceiros de sempre, a Camila, que está sempre conosco, o Núcleo Pedagógico e todas as nossas equipes escolares, os nossos professores, que eu também não posso deixar de agradecer pelas mostras fantásticas, pelos trabalhos desenvolvidos, e até o final do ano teremos outros de tanto sucesso quanto os que nós já tivemos. Vamos lá, Fátima, é com você. Boa tarde a todos, né? Agradecer a Bea, muito obrigada, Bea, e todos que estão nos assistindo, né? Os parceiros, os professores de arte, todas as escolas, a equipe gestora, todos que estão aqui conosco, tá bom? Bea, eu já vou fazer a primeira pergunta para a gente dialogar. Combinado? Uhum. Sim. Por que a arte se tornou tão relevante em tempos de pandemia? Boa tarde, Fátima, Maristela, muito obrigado também pelo convite, agradecer à Secretaria de Educação de Taquaritinga e aos todos os professores e professoras que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder conversar, trocar um pouco com os professores, convidar os professores a mandarem suas perguntas. É muito bom, a gente quer ouvir também vocês. Queria também dizer que, embora eu tenha vivido muitos anos em São Paulo e até 14 anos no Rio de Janeiro, eu passei minha infância em Botucatu, então, e estudei em escola pública, né? Eu mudei para Botucatu aos 6 anos e saí de lá para fazer faculdade. Então, esse contexto da escola pública e da cidade do interior de São Paulo, de certa forma, eu conheço, né? Numa outra época, numa outra medida, mas eu conheço um pouco. E eu queria dizer sobre a pandemia e a arte, né? O que eu queria
levantar aqui com vocês é que a gente tem visto, né, esse papel muito relevante da arte no nosso cotidiano durante a pandemia, né, e existem várias razões para isso, né, uma delas é que nós estamos vivendo um momento difícil, onde todo mundo tem sofrido muito, sofrido perdas, né, sofrido muito com medo, né, o medo de ficar doente, de contagiar um amigo, de contagiar um parente. Nós estamos confinados há muito tempo, quase 7 meses, né? Para quem realmente cumpriu o confinamento, é uma coisa praticamente traumática, é muito traumático, né? Traumático, inclusive, eu penso muito nos jovens, né? Que estão passando esse momento da vida em que as relações afetivas são tão importantes, em que as trocas corporais, inclusive, são fundamentais, né? E esses jovens estão vivendo esse distanciamento, e isso é traumático, isso é uma coisa difícil de viver, né, e que nunca foi vivida também, né, então nós estamos experimentando a incerteza de viver esse momento, que é um momento que a gente vive num país onde a pandemia não foi bem conduzida, então a gente não consegue gestar esse sistema, né, e isso nos traz também uma grande insegurança para o futuro, para os próximos meses. A gente não sabe quando vai voltar às aulas, como vai voltar às aulas, como vai se dar isso, quanto nós estaremos nos arriscando, né, os professores e também os alunos. Então, tudo isso gera afetos que não estão sendo vividos, né? A gente está contendo essa afetividade, né? E a arte, ela pode ser uma maneira da gente expressar esses sentimentos, né? Expressar essas angústias, e sem dúvida, a gente tem visto isso, né? Não só a gente tem visto os próprios artistas que estão produzindo, e muito mais, né, de uma forma mais intensa, mas também as outras pessoas comuns, né, até porque expressar através da arte é um direito, né, um direito de todas as pessoas, e eu tenho observado isso, né, inclusive entre os professores de arte, né, o que é uma coisa fantástica, porque os professores estão sobrecarregados, né, extremamente sobrecarregados com esse ensino remoto emergencial que eles precisam inventar de uma hora para outra, né? A gente sabe que grande parte dos professores são mulheres, que estão em casa também sobrecarregadas com as tarefas domésticas, né? Que são as tarefas de manutenção da vida, que são essas tarefas infinitas e que não são remuneradas, mas à medida que você está dentro de casa, você acaba sendo mais solicitado, né, para operar nessas tarefas, e no meio de tudo isso, eu vejo assim, nas minhas redes sociais, eu vejo que os professores de arte, eles têm produzido também, até mais do que eles produziam antes, né? Eu vejo professores que estão fazendo monólogos, que estão fazendo colagens, que estão desenhando, fotografando, fazendo vídeos, bordando, vejo muito bordado, acho muito interessante isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar na arte nesse momento, não só como esse canal de expressão, né, onde a gente vai poder trabalhar esses afetos que não foram processados, mas também a arte tem nos ajudado a viver esses momentos, né? Porque através da arte a gente pode se transportar para outros lugares, a gente pode se transportar para outros tempos, a gente pode, assistindo um filme, a gente assume, né, outros personagens, a gente, durante alguns minutos, a gente vive outras vidas e outras experiências, né? E lendo um romance, mesmo ouvindo uma música, e mesmo toda essa possibilidade que a gente está tendo agora com as plataformas digitais, a gente também está sendo levado a consumir mais arte através dos museus, né, por exemplo, todos eles com plataformas disponibilizando conteúdos, né, os centros culturais. Então, toda essa produção, isso, de certa forma, nos torna também mais sensível, né? Esse relacionamento com a arte desenvolve a nossa sensibilidade. E isso também é muito importante, porque
a gente percebe que a arte e a beleza são valores mutáveis, né? Eles não são sempre iguais. E essa condição que a gente está vivendo hoje, certamente vai gerar uma grande transformação, né, na arte. A gente vai ter que desenvolver novas formas, né, novas maneiras para poder expressar com outras potências, né, tudo isso que a gente está vivendo. Então, chamar atenção também para que a gente fique atento nos artistas, porque os artistas, eles são pessoas que eles estão aqui para ler o mundo, né? Então, eles desenvolvem a sensibilidade, essa sensibilidade de perceber, né, que a gente chama de estesia, né, que é ouvir, que é sentir, que é perceber o mundo. Eles estão atentos, eles têm tempo para isso, né? E, ao mesmo tempo, eles desenvolvem também o autoconhecimento, né? Eles estão sempre vivendo uma certa introspecção, né, que é essa vida interior que os artistas têm. E por isso eles se tornam uma espécie de farol do futuro, né? O superpoder dos artistas é que eles podem iluminar, né, o nosso futuro. Então, é um momento muito difícil, mas em que a arte parece muito presente. Porque a transdisciplinaridade se torna importante na educação no século XXI e como ela aparece na BNCC e no ensino médio? Então, Fátima, a gente está vivendo também no século XXI esse momento de crise, né? O mundo está passando por uma crise, que é uma crise do capitalismo e é uma crise da mudança do regime climático, né? Essas duas crises, elas são imbricadas, né? Uma tem a ver com a outra, né? O capitalismo é um sistema que está sempre aumentando, ampliando, né, o consumo e a produção, e para isso ele precisa dos recursos naturais, e a Terra não é infinita. Então a gente está vivendo essa crise dos recursos que estão sendo consumidos numa curva exponencial, né, cada vez mais, e numa dimensão que a Terra não pode mais suportar, né? Isso gera também, porque toda essa produção é feita através dos combustíveis fósseis, né, que emitem CO2 e metano para a atmosfera, que cria essa coberta, né, essa película em volta da Terra, e que não deixa o calor da Terra se dissipar, né, para o universo. Então, esse calor que está sendo preso dentro da Terra, ele vem aquecendo o planeta. Então, essa crise, que é uma crise de todos os seres humanos, né, ela depende de que a gente olhe, entende as coisas, o andamento, né, da nossa vida, através de um olhar transdisciplinar, né? A gente precisa juntar, são problemas que a gente tem que não são problemas capazes de serem resolvidos por especialistas, sabe? Não é um especialista, são todos os especialistas, né? Os olhares têm que ser múltiplos sobre os assuntos. Então, a próxima geração que vem aí vai enfrentar um mundo muito difícil, e essa geração precisa estar preparada para trabalhar junto, para trabalhar com o outro, né, para ouvir o outro. A gente entende que todo conhecimento do mundo é incompleto e particular, né? A minha visão de mundo, ela está ligada à minha vivência, está ligada ao que eu estudei, ao que eu presenciei na minha vida, aos lugares que eu tive, as pessoas que eu conheci, e a sua, Fátima, é diferente, você viveu outras coisas e você tem outra visão, né? Assim como cada professor e cada aluno. Então, assim, essa incompletude do nosso saber, ela precisa ser sempre complementada com o saber do outro, né? Então, isso é o princípio da interdisciplinaridade, que é entender que é uma figura muito bonita que o Kamitzer fez há 2 dias atrás no seminário, que é um professor de arte uruguaio que vive nos Estados Unidos, e ele falava que o nosso saber é uma ilha e a nossa ignorância é um oceano. Então, se a gente pensar dessa forma,
a gente consegue entender a importância de sempre nadar na direção da nossa ignorância, né? A gente precisa aprender a lidar com os assuntos que a gente não conhece com curiosidade, né? Eu preciso estudar mais, eu preciso saber mais isso, então eu preciso procurar pessoas que saibam mais isso também para eu aprender, né? Por exemplo, eu na minha rede social, eu sou amiga de vários cientistas que eu admiro, artistas e cientistas, e fico vendo os cientistas postarem coisas, eu leio o que eles escrevem, então eu aprendo com eles, né? Agora, essa transdisciplinaridade, ela está na escola privada já há algum tempo. Muitas escolas trabalham com projetos transdisciplinares, né? O que a gente está observando agora é que essa metodologia está entrando na escola pública, né? Ainda bem. E a gente vê isso na BNCC, né? Que a BNCC, ela tem uma coisa muito interessante, que são as 10 competências gerais, né? Os professores estão cansando já até de ouvir essa história, mas sempre vale a pena, acho que a gente reforçar, né? Essas 10 competências gerais, elas são ligadas ao que é chamado de educação integral, né? Que é uma educação que trabalha com todas as dimensões, não só a intelectual, né? A dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão social. Então, assim, entender o aluno como um ser humano, não apenas trabalhar com ele os saberes, né? E essas 10 competências, elas tratam, então, do conhecimento, do pensamento, né? A competência 2 fala do pensamento crítico, do pensamento criativo, do pensamento científico. Elas falam sobre comunicação, a necessidade de se comunicar, né, através de todas as linguagens, de gráficos, desenhos, imagens, vídeo, música, né, línguas estrangeiras, a língua de sinais, todas as linguagens, né, a necessidade de operar os meios digitais, né, os meios de circulação, né, como fazer isso com ética, com conhecimento, né, como lidar com esse mundo digital, as plataformas, os aparelhos, etc. Elas falam sobre a necessidade de desenvolver a argumentação, né? Como é que a gente faz para que os nossos estudantes saibam argumentar, saibam procurar os argumentos, construir os argumentos, né? Elas falam sobre a gestão da própria vida, né? Que a gente precisa ajudar os nossos alunos também a aprenderem, a lidar com o seu futuro, né, com organizar a sua forma de trabalho, de aprendizado. Elas falam sobre autoconhecimento, muito importante, autocuidado, né, os alunos precisam conhecer a si mesmo e se cuidar. E falam sobre o desenvolvimento social, a competência 9, que é uma competência que eu acho super importante, né, que fala da empatia, da relação social, dos direitos humanos, de como a gente precisa aprender a conviver. Ela também é muito conectada com essa ideia da transdisciplinaridade, né? Porque o trabalho conjunto está nessa competência, né? E a competência 10, que fala sobre a ação social, quer dizer, não adianta você também se formar e aprender se você não atua socialmente, como atuar, como estar presente na vida social, né? Então, essas 10 dimensões, elas têm, dentro da BNCC, elas têm um papel hierárquico, né? Elas estão acima de todas as disciplinas. Então, o que significa? Que todos os professores de qualquer disciplina, eles vão ter que lidar com essas coisas, com esses temas, inclusive, né? Que é democracia, cidadania, direitos humanos, sustentabilidade, meio ambiente, construção da identidade, autoconhecimento, tudo isso tem que ser tratado em todas as disciplinas, né? Então, a gente está vendo essa necessidade de trazer tudo isso para a escola, né? E operar na escola, dentro dessa cooperação também entre os professores. No ensino médio, a gente vai ver, o novo ensino médio, a partir do ano que vem, ele tem os projetos integradores, tem o projeto de vida e tem o projeto de intervenção na comunidade. São três atividades que estão incluídas a partir do segundo ano, e essas atividades têm carga horária. Então, elas têm carga horária prevista na escola,
para serem feitas. E eu vejo essas atividades com o professor de arte sendo muito protagonista nessas atividades. O professor de arte fica muito preocupado, o novo ensino médio não tem arte. Tem arte no primeiro ano, e depois do primeiro ano, nesses projetos, o papel do professor de arte é muito importante, porque independente do grupo de professores que se forma para fazer um projeto, se você não tem um professor de arte, você já não tem um apoio para lidar com a linguagem, né? O professor de arte é o cara que vai poder fazer os alunos fazerem uma apresentação incrível, operar as linguagens das artes visuais, da música, da dança, né? Como é que a gente faz uma apresentação super interessante desse tema? O professor de arte também está acostumado a promover o trabalho coletivo entre os alunos, né? O trabalho criativo coletivo. Então, é muito importante a operação da criatividade nesses projetos, né? Então, nós vamos começar agora de uma forma mais, vamos dizer, mais presente, né, o trabalho transdisciplinar dentro da escola. Então, Bea, muitos comentários positivos, o pessoal agradecendo aqui a sua presença, a sua fala, enaltecendo que tem muita coisa boa aparecendo, dizendo que sensibilidade é a palavra-chave. Alguns comentários aqui dizendo que a arte tem transformado o momento que as pessoas têm vivido durante a pandemia, né? Que hoje a gente compartilha vídeos, a música está na sacada, está na varanda das pessoas, a arte está em todos os espaços. Isso tem sido um grande acolhimento. Mais uma vez, a nossa gratidão pelas suas palavras. Passo para a Fátima. Agora mais uma perguntinha, né? Qual o papel da arte nas práticas pedagógicas transdisciplinares? Então, Fátima, é isso, né? A arte, ela é um campo de produção de conhecimento transdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Tudo, absolutamente tudo pode ser transformado, comentado, produzido no campo da arte, com diferentes intencionalidades, né? Quando eu falo das intencionalidades, é que a gente tem uma visão, uma ideia, às vezes, estereotipada de que a arte só trabalha com a representação, mas a arte pode trabalhar com a fabulação, com a crítica, com uma performer, né, com a performação. A arte, ela tem diferentes intencionalidades, né? A gente pode representar, mas a gente pode também trabalhar com humor, né? E todas essas intencionalidades e todos os assuntos, tudo que é do homem, é possível de ser operado dentro do campo da arte. A arte não tem limite agora. Quem tem limite é a escola, né? Nem tudo que é produzido na arte, a gente é adequado para trazer para a escola. Então, isso aí, é lógico, o professor, ele sabe também o que cabe no currículo, né? Agora, o que é importante é que a gente entender que dentro desse currículo que está previsto pela BNCC, tudo pode ser atravessado por arte, né? E isso é que é muito interessante, porque se a gente desenvolve essas coisas, a gente acaba fazendo essas parcerias, né? Agora, também com isso eu não quero dizer que a arte não tenha aos seus conteúdos próprios, as suas técnicas e suas teorias, né? É importante também a gente ressaltar isso. Não é porque eu estou num projeto que eu vou só fazer apresentação, não. Nós, os professores de arte hoje no Brasil, nós temos a responsabilidade de apresentar o Brasil para a próxima geração. Eu tenho falado isso em todas as lives que eu tenho feito, porque é muito importante. A gente tem essa responsabilidade e não é fácil. O Brasil é um país maravilhoso, é um país incrível, que tem uma biodiversidade fantástica, uma riqueza, uma diversidade cultural infinita, e que a gente não consegue operar esse conhecimento e essa cultura com a nova geração, né? Ou a gente tem grande dificuldade de fazer isso. Então, eu estou sempre me perguntando por quê, né? Por que a gente não consegue? Porque a diversidade é tão grande que a gente também tem essa dificuldade de quem tem muito, né? Então, por exemplo,
a questão das culturas afrodescendentes e as culturas indígenas. A gente teve leis, né, para tornar obrigatório o estudo dessas culturas na escola. Né? A gente tem a 10.639, que é das culturas da África e afrodescendentes, que é de 2003, quer dizer, 17 anos que existe essa lei, né? E a das culturas indígenas, 11.645, que é de 2008. E a gente tem visto assim, claro, a gente mudou totalmente o contexto, mas com muita dificuldade. Então, eu acho que vale a gente pensar por quê, né? Eu acho que, em primeiro lugar, porque existe essa abordagem, né, eurocêntrica, que é uma abordagem que ela vem aí acontecendo há décadas, e quebrar essa abordagem, né, não é fácil. Mas a gente, no século XXI, a gente precisa ter um olhar problematizando a colonização, né? A gente precisa olhar criticamente o processo de colonização que o Brasil passou e valorizar o que a gente tem aqui dentro, né? Então, o que são essas culturas afrodescendentes? São as culturas diaspóricas, que a gente chama, né? Os africanos foram escravizados, trazidos para o Brasil, separados aqui, e sob um sistema de opressão muito grande, de violência, eles tiveram que se relacionar, criar afetos, produzir cultura, independente das diferentes línguas que eles falavam, e tudo isso foi feito durante anos, né, mas de uma forma também muito escondida, né, até pela condição de opressão. Então, a gente sabe muito pouco sobre a cultura iorubá, sobre a cosmologia bantu, sobre a cultura quilombola, a gente sabe pouco, né? Se a gente pensar que no país a gente tem 56% da população brasileira é negra e parda. Então, a gente deveria ter muito mais conhecimento sobre essa cultura, né? Sobre as culturas indígenas, o que existe de cultura indígena no Brasil é uma coisa única no mundo. Nós temos mais de 250 diferentes povos vivendo no Brasil. E a gente não consegue conhecer isso. Eu entendo também, né? Não é assim, diferente, um antropólogo é capaz, ele dedicou a vida toda dele para estudar isso. Agora, um professor que está na escola, como é que ele vai operar com toda essa diversidade? São muitas línguas, são povos diferentes, com culturas, cosmovisões diferentes, né? Então, como abordar isso, né? Mas a gente precisa atacar isso de algum jeito. Então, quais são os povos que vivem no Xingu? Né? Os Cuicuro, por exemplo, no Xingu, eles são cineastas, tem vários indígenas cineastas cuicuros. Quais são os povos que vivem na Amazônia, né? A gente tem agora, recentemente, os indígenas Munduruku, os Baniwa, que têm se despontado também na arte, né, na literatura. No Acre, a gente tem os Runicuim, que são um grupo indígena que tem uma produção artística incrível, que vai da tecelagem à pintura corporal, eles têm o quenê, uma linguagem, enfim. A gente tem em Roraima, né? Roraima tem os Yanomamis, que são famosos e tudo, mas tem também os Makuxi, que são o grupo indígena do qual, onde nasceu, onde existe a história de Macunaímã, né, da qual o Mário de Andrade, é uma longa história, construiu Macunaíma. A gente tem os Guaranis, que estão distribuídos aí pelo sul do país, e também aqui no Sudeste. A gente tem no Nordeste os Pataxós, os Cariris. Assim, é infinito, eu entendo, mas acho que a gente precisa, de algum jeito, escolher caminhos para trabalhar com essas culturas dentro da escola, né? A gente precisa trabalhar com as culturas ribeirinhas, né? Os ribeirinhos do Amazonas, que são povos incríveis, do Jequitinhonha, do Rio Paraguai, né? O que é a cultura do Pantanal, essa cultura que a gente está vendo aí queimando agora, as pessoas que vivem no Rio Paraguai, que trabalham com as peles dos couros, dos peixes, né? Então, o Brasil é esse país que tem as suas excepcionalidades também, né? Você vai ver o cinema pernambucano premiado no mundo inteiro, a música do Recôncavo Baiano, que é uma música conhecida também em todo o mundo, o reggae do Maranhão.
o reggae do Maranhão é parte do Caribe, é uma coisa muito paradigmática ali do Caribe, né? E, enfim, a cultura sertaneja, que eu acho que até é a que é mais conhecida, mas mesmo assim ela tem enormes especificidades, né? Além da música, do baião, a cultura pernambucana, que tem o frevo, que tem a ciranda, enfim. Então, esse universo da arte, ele precisa também, e ele também pode ser abordado de forma transdisciplinar, né? Quando você vai estudar uma cultura, como os caiçaras, por exemplo, aqui de São Paulo, eles são povos que interagem com o oceano, então toda a cultura deles tem a ver com a pesca, tem a ver com todo um modo de vida e de produção de alimento. Então, tudo isso pode ser estudado por um professor de geografia e também um professor de arte, que objetos eles produzem, como eles fazem suas trocas, né? Então, mas além desse conteúdo, que eu acho que é o conteúdo de arte, a gente tem também, por exemplo, a relação da arte com a ciência, que hoje também está muito presente, né, no mundo das artes, inclusive, porque esse encontro é um encontro muito oportuno, porque a ciência tem essa forma mais racional de trabalhar, né, através de teses, antíteses, através da pesquisa. E o artista, não, o artista ele trabalha com a criatividade de uma forma muito mais livre, né? Porque a arte ela é uma experiência de liberdade, né? Então o artista ele é aquele cara que ele pode, sei lá, ser mais diletante, mais experimental. Muitas coisas que o artista faz, ele faz para experimentar e erra, né? Ele opera com o erro faz parte do cotidiano do artista, né? E essa liberdade de lidar com as coisas é fundamental para a inovação, né, para que a gente possa realmente dar saltos nas nossas produções de conhecimento, mas também para viver uma vida, né, menos útil, que a vida do artista, ele tem o direito, né, de operar no mundo com coisas mais inúteis. E a transdisciplinaridade, ela aparece em tudo, também na cidade, por exemplo, todas essas questões que operam o cotidiano da cidade são temas transdisciplinares, né? Então, o espaço urbano, o espaço público, o espaço privado, né? Como é que é a arte no espaço público, o que acontece na sua cidade, como que os jovens usam os espaços públicos, como eles operam os esportes, né? Como eles operam as práticas físicas na cidade, e como é o meio ambiente, como são as praças, que tipo de árvores, como é a beleza do ambiente na sua cidade, né? Isso também são temas transdisciplinares, né? Então, é isso, a arte está em tudo, está em todos os conteúdos, e a gente, os professores também precisam ocupar esses espaços, né, de produção de conhecimento das outras áreas, até para contribuir com essa possibilidade da arte. Bea, é um desafio, né? Mas eu acredito que a educação do Estado de São Paulo, ela já avançou muito, mas ainda temos muito a aprender, né? Então, estudar, respeitar as diferenças, né? E aí a gente tenho certeza que conseguiremos aí o sucesso do ensino da rede estadual, a rede em qualquer órgão, né? Então, vamos lá. Nossa, Bea, eu estou adorando a sua fala, viu? Muito obrigada mesmo. Como aproximar o ensino da arte e os meios de produção e circulação digitais? Então, Fátima, essa é uma pergunta que eu me faço todo dia também, né? Porque também é um outro desafio muito difícil, mas que, mais uma vez, a gente tem que aprender com os mais jovens, né? Eu acho que nesse mundo digital está mais do que claro de que existe
um desafio geracional, né? Os mais velhos aprendendo com os mais novos, né? Não tem gente mais nova aprendendo com os mais velhos nesse campo das linguagens digitais. Agora, eu queria comentar que eu acho que vocês estão tendo uma experiência muito bacana. Ontem, a Fátima me mandou os links, na verdade, ela me mandou antes de ontem, mas eu estava ocupada no seminário, eu não pude ver, e eu só ontem que eu pude ver os links da mostra, né, de dança e de música da região de Taquaritinga. E eu entrei, assim, de manhã, né, sem saber o que vinha pela frente. Quando eu comecei a olhar aqueles trabalhos, eu fiquei tão surpresa, envolvida e apaixonada, porque, assim, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente sempre quis fazer, uma plataforma em que os alunos pudessem trocar, né, as suas experiências na disciplina de arte, porque isso é muito importante. Aprender com o outro, ver o que o outro está fazendo, né? Como é que os diferentes pessoas respondem a mesma, porque a arte ela tem essa especificidade, né? Numa aula de matemática, você dá uma atividade para o aluno, todos têm que responder a mesma coisa, né? Só tem uma resposta. Mas em arte é exatamente o contrário, né? Se todo mundo fizer o mesmo trabalho, é porque tem algum problema na aula. Porque o que você pede qualquer coisa, que independente da sua demanda ali numa atividade, sempre vai surgir coisas diferentes, né? Então, mas eu fiquei encantada, porque eu acho que essa mostra de vocês, ela está mostrando, nessa condição de pandemia, em que os alunos estão em casa, né, estão convivendo com seus pais, então o que a gente vê na mostra? A gente vê que cada um fez seu trabalho, obviamente, né, e até que ainda tem um ou outro que se encontraram lá, e a gente vê alguma dupla e tal, mas eles fizeram independentemente, né, no geral, e em suas casas, né, muitas vezes com a participação dos seus pais. Então, isso eu acho, assim, de uma beleza, porque a gente pode ver ali na mostra coisas incríveis. Primeiro, o relacionamento entre os alunos e os pais, né? Tem cenas muito bonitas, tem um pai que toca com a filha, que você vê que ele tem um estúdio, né? Você vê uma mãe que está lá com a filha ajudando, você vê um aluno que filmou o pai e a mãe dançando, era um trabalho de dança, em vez dele dançar, não sei se era o pai, o tio, o avô, sei lá, um parente. Aquilo é de uma beleza, né, de uma elegância, assim, ele mostrar que os meus pais dançam, é bonito, é amoroso, né, a gente vê a ancestralidade, a gente vê uma mãe, por exemplo, com a filha cantando em italiano, Bella Ciao, que é uma coisa linda, né, a gente sabe que no interior de São Paulo tem essa presença da migração italiana, e isso está claro ali, a gente vê a ancestralidade dessa menina, né? Essa é uma família que viveu o fascismo na Itália e que traz isso na sua memória, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, tem 4 apresentações de capoeira. Eu fiquei encantada de ver. Inclusive, tem uma menina lutando capoeira para mostrar que a capoeira sai desse campo também do gênero masculino, né? A gente tem um garoto dançando um afrobeat, assim, muito bacana, com uma pintura no rosto. E a gente vê essas culturas brasileiras. Tem uma menina dançando carimbó, uma menina bem pequena, vocês sabem, vocês viram, né? Uma graça. Ela tá ali com uma saia linda, uma saia muito bonita mesmo, florida, alguma coisa que você vê que foi um cuidado da mãe que conhece o carimbó, sei lá, para ter escolhido aquela saia. E ela tá assim atrás de uma cortina com um tapete preto, parece um palco, sabe? Assim, é uma criança pequena, mas que ela já se vê no palco, né? É uma graça aquilo. E a gente vê frevo, né? O pessoal, acho que até isso me revelou que talvez tenha sido trabalhado na escola, né? O frevo, o baião, mas a gente vê bastante moda de viola, né? A gente vê música popular brasileira, a gente vê os evangélicos, né? A gente vê muita música evangélica falando de Deus. A gente vê muito garoto tocando instrumento, isso é incrível, porque quando a gente começou com as discussões de música na escola, obrigatoriedade de música na escola, há quase 20 anos atrás, todo mundo falava, não, mas como ensinar instrumento na escola não é possível? Não, não é possível. Instrumento a gente não aprende e nem ensina com 40 ao mesmo tempo, a gente precisa de grupos pequenos, mas acontece que
não é para isso que a gente está na escola, trazendo música para a escola, para ensinar instrumento. O instrumento, ele não vai ser aprendido ali, mas um aluno que está aprendendo instrumento, seja na comunidade evangélica, seja numa escola particular, ele pode trazer esse saber dele para trocar dentro da escola. Então, é isso que eu queria chamar a atenção sobre essa mostra, né? Que os jovens têm um monte de coisas para ensinar uns para os outros, né? Esses saberes têm que circular entre eles, né? Essas culturas próprias. Isso, assim, sem falar da cultura digital, né, gente? Porque ali tem TikTok, tem os jogos, né? Aquele Just Dance, tem aquele menino que é do terceiro do ensino médio, que é o último trabalho da mostra de dança. Ele trabalhou com uma plataforma de animação, né, que chama Blender. Ele pegou os modelinhos tridimensionais, o esqueletinho, e ele fez a animação da dança. Quer dizer, aquilo tem uma quantidade de conhecimento sobre... porque no mundo digital tem muita coisa pronta, né, que a gente faz remix, a gente viu também, na mostra tem muitos, assim, que pegam coisas prontas, ou aquele o Just Dance, que é um programa, né, tipo que eles têm um sensor, então o cara dança e aparece o desenho, eles usam essas coisas, mas eles usam modificando, né, eles usam interferindo com o seu jeito, com a sua cultura, com a sua habilidade, e cada um conhece uma parte, porque a cultura digital também ela não é um todo. Então, assim, um garoto que sabe modelar usando Blender, ele podia ensinar outros garotos a fazer isso, né? Então, onde fica o professor? O professor, ele fica fazendo essa orquestra funcionar de troca de saberes, né? Claro que o professor também tem seus saberes, ele também vai colaborar, mas assim, na hora que você está operando com coisas, o que é aquele menino que toca flauta, né? Um outro que toca violino, o professor de arte ele não precisa saber tocar violino, nem precisa saber tocar flauta, mas se tem um garoto que está tocando violino, a gente tem que mostrar isso para os outros, porque os outros precisam aprender e precisam ser estimulados, incentivados pelos colegas, né? Então, assim, eu diria, uma coisa importante que eu queria comentar, assim, que eu acho que há muito que trabalhar a partir dessa mostra. Então, por exemplo, questionar os próprios garotos, que músicas eles escolheram, por que eles escolheram essas músicas, né? Então, você vê, tem, assim, Adriana Calcanhoto, tem Ana Vitória, né? Tem bastante, acho que tem uns 3, tem Toquinho, coisas antigas, né? Tem um remix ali com uma música que foi muito famosa, uma música de 56, que eu sou americano. Americano é uma música italiana, falando de americano, e o garoto pegou um remix e dançou. Então, assim, claro, e tem um monte de coisa da cultura estadunidense, né? Tem as Taylor Swifts, tem a Lady Gaga, mas tudo isso faz parte, né? Essa mistura de culturas, a gente chama isso de interculturalidade, né? Como a gente desvenda para os alunos, como a gente mostra para eles que a gente vive num mundo que é cheio de culturas diferentes, e que essas culturas, elas têm relações de poder que acontecem entre elas, né? Elas disputam todo o tempo. Então, é claro, a cultura americana, ela vem junto com a indústria de tecnologia. A hora que você está jogando um jogo, você está falando inglês, você está ouvindo música em inglês, você está numa plataforma, você está operando saberes em inglês, e que vem da cultura estadunidense. E é por isso que a gente também precisa ocupar esse espaço com a cultura brasileira, né? Eu não acho que você não tem nada a ver com proibir a cultura estadunidense. Eu quero que o garoto que faz os bonecos animados lá, que ele faça as meninas dançando carimbó, né? Eu quero exatamente que a cultura brasileira ocupe esse espaço digital, né? E a gente precisa preparar essa geração. Isso não sou eu que vou fazer, nem os professores, são eles que estão vindo, que estão chegando, é que vão fazer isso, né? E a gente precisa orquestrar essa produção, né? E eu acho que vocês fizeram muito bem, acho que a mostra está muito bacana.
E acho que vocês podem pedir, então, assim, para que eles falem mais sobre o que eles fizeram, né? Que eles vejam que músicas são essas, quem são os compositores, por que escolheram essas músicas, né? O que está por trás, como que foi esse processo, como é que eles usaram a câmera, como eles filmaram, os lugares, eu não consigo parar de falar, né? Mas que os lugares que eles filmaram, tem umas meninas dançando no meio da estrada, tem uns garotos dançando muitos, né? Dançando na garagem ou no pátio de casa, né? Tem um garoto que dança música clássica, aquele menino tem que ir para o Balé Bolshoi, lá em Florianópolis. Então, assim, é incrível. É de uma diversidade, de uma riqueza, de uma pluralidade que me surpreendeu. E assim, me deixou muito, muito feliz de pensar que, porque Taquaritinga é um pedaço do Brasil, e que eu acho que o Brasil é isso em toda parte, e de formas diferentes, mas em toda parte. Bia, muito obrigada. Nossa, nós estamos assim, em nome da diretoria, em nome dos professores, dos alunos, dos pais, de todos, né? Todos que proporcionaram essa amostra. Muito agradecida com a sua análise, viu? Muito obrigada mesmo. E muito feliz que você gostou do nosso trabalho aqui da diretoria de Taquaritinga. Muito, muito, Trabalho muito. fundamental, eu acho que tem que ser multiplicado, acho que se todas as secretarias fizerem isso, elas vão ter um diagnóstico, né, do Brasil, e isso é muito legal, né, levantar esse diagnóstico, né, entender quem são essas pessoas, essas culturas, essas crianças que estão dentro da escola, e como potencializar isso, né. Os professores, eles trabalharam com os alunos, e aí na casa, o aluno foi protagonista, né? Porque ele não tinha o apoio do professor. Então, às vezes, os pais, a comunidade lá, da familiar dele, eles se organizaram e apresentaram. Isso que foi também bacana, que eu achei bacana, né? Porque os pais, eles se envolveram com a amostra. E, às vezes, o filho na escola, eles não se envolvem tanto como eles estão se envolvendo nesse momento. Então, isso é gratificante para todos, né? É um momento, nós estamos passando um momento muito difícil, mas é um momento de aprendizagem. Nós estamos aprendendo muito, muito, muito. E nós temos os percursos não muito positivos, mas a avaliação que eu faço é uma avaliação muito positiva desse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Ela surgiu várias oportunidades, como hoje, a sua presença aqui nessa parceria conosco, então isso já é uma ação que jamais no presencial provavelmente eu teria, né? Porque cada um vive no seu mundo, uma correria, não é? E agora a gente está em casa e está possibilitando, né? Fazer essas parcerias tão bacanas. Então, Bea, você e toda a sua equipe, o nosso muito obrigada mesmo, nossa gratidão. Ô, Bea, eu tenho só mais uma perguntinha. Será que posso? Claro, fica à vontade. Ó, a importância do cinema e da música dentro da arte. Nossa, então o cinema é um problema, né? Porque o cinema não está na BNCC, né? A gente tem, assim, o vídeo, fala-se muito da linguagem do vídeo para operar dentro da escola e tal, mas o cinema, ele não, especificamente, ele não aparece como conteúdo, né? O que é uma pena, realmente, porque a tendência também é que esses limites, né, entre o que é série, o que é televisão, o que é cinema, o que é vídeo, tudo isso tem uma tendência de se misturar, né, e de se tornar uma coisa só. Então, eu acho que é super importante, né, a linguagem talvez a que seja mais importante de todas, porque o cinema, ela reúne tudo, né, tem a cenografia, tem o som, tem a trilha sonora, tem a música, tem a atuação, tem o ator, tem a representação,
tem a fabulação, tem o roteiro, importantíssimo, complexo, difícil, como contar uma história, começo, meio e fim, como organizar isso, né? Então, como fazer... Aparentemente, o que a gente percebe é que a molecada, eles mexem muito bem com a câmera, né? Porque eles têm vídeo, eles pegam o celular, a gente viu na produção aí da amostra, como eles enquadram direito, como eles escolhem, né, como é que eles vão fazer, mas a narrativa é uma coisa diferente. Então, como contar uma história, né, isso é uma técnica e é uma coisa complexa, né, e um trabalho para fazer junto com o professor de língua portuguesa, né, que é fazer pequenos vídeos, fazer vídeos vídeos narrativos, né, ficcionais, né, que contem pequenas histórias. Eu acho que é uma produção bem interessante e, claro, sempre aumentar o repertório dos alunos, né? Tem que fazer eles assistirem cinema brasileiro, eles não podem só ficar nas séries estadunidenses, a gente tem que mostrar outras coisas para eles, o que não é fácil, né? Tirar eles do K-pop lá da Coreia do Sul. E a música, né? Era o cinema e a música. A música é tudo, né, gente? A música é o máximo, a música está em todo lugar, a música é fundamental para a formação das pessoas, para o desenvolvimento da escuta, da percepção e da emoção, né? Então, mas é realmente uma linguagem difícil de ensinar na escola, assim, se você for ensinar tecnicamente, né? Precisa ter uma formação de música, né, para você aprender a escrever música, ou ler música, ou mesmo cantar, né, para afinar, para ouvir. Então, é claro, um professor generalista, ele não dá conta de fazer um ensino musical, mas ele pode ampliar a escuta dos alunos, ele pode trazer repertórios novos, né, fazer trabalhos usando a música, não necessariamente tocando música, né? Mas eu acho assim, a gente tem, na minha equipe, eu tenho uma autora de música, né, que é a Tayana Machado, e ela é sensacional também, a gente pode um dia chamá-la para conversar, inclusive, sobre essa mostra de música, né, que ela faria muito melhor do que eu. Bem, então a gente quer agradecer mais uma vez e ler alguns comentários finais, tá? A arte é uma grande janela para a alma, uma proximidade em meio a tantas distâncias. Perfeitas colocações, muito bom, show. A Gisele Lourusso disse que está com saudade de você, colocou aqui, tá? Parabéns pela fala sobre as culturas que formaram a cultura brasileira. Valorizar nossas raízes é importantíssimo. Maravilhoso este encontro, quantas verdades, quanto conteúdo e quanto aprendizagem. Um momento de riqueza. Parabéns. E aqui fica mais uma vez o nosso muito obrigado. Foi um momento maravilhoso. Nós ficamos encantados aqui e conversando o tempo todo sobre a sua fala, refletindo junto. E tenho certeza que quem está assistindo a gente também ficou assim. Foi sensacional. Passo a palavra para a nossa querida Maristela. Bom, estamos chegando ao final, né? Uma pena, porque está uma delícia te ouvir, Bea. Eu não sou da área, mas estou encantada com tudo que você falou, com toda essa contextualização que você fez, né, da arte com as demais disciplinas, na verdade, já trazendo a transdisciplinaridade tão necessária para o nosso cotidiano, né? E acho que todo mundo gostou demais. Então, nós só temos realmente a agradecer você, agradecer sua disponibilidade em estar conosco, né, que tenhamos outras vezes essa possibilidade, né, que foi fantástica. Você falou aí de alguém da sua equipe, está convidada já. Teremos o maior prazer em recebê-la também, vocês duas novamente, se necessário, seria muito bom, por sinal, né? Depende da sua disponibilidade. Então, já fica o nosso convite, só para marcar a data mesmo. Nós vamos adorar tudo isso. Então, finalizando, agradeço novamente minha equipe aqui, os meninos da tecnologia, o Claudinho, o Fernando, que estão aí nos bastidores, Camila, Fátima, todo o pessoal do núcleo que está sempre aí na retaguarda, todos os professores, coordenadores,
os demais professores das outras redes que também estiveram aqui, nosso querido PCNP de Catanduva, o Edson, que o tempo todo esteve aqui comentando, falando conosco, né? Muito obrigada, Edson, pela parceria sempre. E a você, Bea, nossa gratidão sempre. Muito, muito obrigada. Tema importantíssimo, uma aula para todos nós. Muito obrigada de coração. Obrigado, gente. Eu que agradeço. E me despeço também e dizer que a gente está aprendendo a ser sintético, né? Falar bastante coisa aí num tempo curto e aproveitar melhor, né, o tempo. Mas dizer que sim, que eu gostaria muito assim de fazer até um Zoom, uma coisa mais íntima com os professores para que eles pudessem participar mais, né? Talvez até sobre a amostra mesmo. Vamos pensar, elaborar algum encontro, tá bom? Obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado, Maristela e Fátima, pelo convite. Sempre esteja conosco sempre, né? Será um grande prazer recebê-la novamente. E aí tem mais gente dizendo que também não é da área, mas que gostou muito da sua fala, né? E aí eu acho que é geral isso, né? Essa gratidão a você. E com certeza teremos outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Tenho certeza que todos aprendemos muito com você hoje. Muito obrigada. Até mais. Boa tarde a todos. Bom final de semana, que nós já estamos pertinho dele, né? Final de dia e final de semana. Né? Tchau, tchau. Obrigada.